Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao QLC Play. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Noé. Isso mesmo, a gente vai falar sobre as lições que a Arca de Noé, que está escrito aí na Bíblia em diversas versões, nos deixa como exemplo. Porém, em vez de eu falar com viés corporativo, né, essas conversas motivacionais de coach, etc., eu hoje vou trazer aqui olhando sobre o ângulo espiritual, tá? Então a gente vai falar aqui sobre isso, muito legal, muito bacana. Fica aqui, assiste comigo. Aliás, esse vídeo eu vou ter que dividir em duas partes, senão ele vai ficar muito longo num vídeo só. Então, hoje eu estou falando só sobre a primeira parte. E antes de a gente começar, tem uma frase que tem muito a ver com esse tema, que a gente já escutou, já ouviu falar diversas vezes, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Na verdade, eu gosto de outra frase, de outra forma. Todos são chamados e poucos são escolhidos. Essa é a minha visão. Por isso que a gente tem que entender que todo mundo está sendo chamado de alguma forma, mas poucos estão escutando. Para mim, essa frase correta, é só a gente ver a internet hoje. A internet hoje, segundo estatísticas, 67% da população mundial, que é de mais ou menos 8 bilhões de habitantes, acessa a internet. Aqui no Brasil, a conta chega a 88%. Tá? Então a gente tem 88% do brasileiro acessando a internet. O Brasil é o terceiro país do mundo. São dados que a gente tira também de estatística da internet. É o terceiro país do mundo que assiste o YouTube. Então, são 144 milhões de views todo mês. Se somos 212 milhões de habitantes, então mais ou menos 73% das pessoas entre 10 e 64 anos assistem YouTube. A gente está falando mais ou menos de 154 milhões. Então veja que as informações estatísticas batem com o que eu falei, é só você pesquisar aí, tá? Então por isso que eu digo que todos são chamados e poucos escutam, né? Então a missão, o plano espiritual chama todo mundo nessa era de transição planetária. Mas se você está aqui, você é um desses poucos que está ouvindo, está escutando. Então vamos às 13 lições que eu aprendi com a Arca de Noé, seguindo os princípios divinos, que é o guia dos espíritos de luz, mostrando para a gente o caminho. Jesus já dizia, você só vai chegar ao reino dos céus se passar por mim, ou seja, você só vai chegar à transição planetária, ao mundo de regeneração, se você seguir os princípios divinos, os princípios de Deus, tá legal? Vamos aqui então à primeira lição, pontualidade. Olha, Noé não tinha desculpa para fazer o projeto dele, tá? Ele teve tempo suficiente para construir a arca, ele teve toda a orientação, ele teve toda a ferramenta para fazer esse empreendimento gigantesco, tá? Que é proteger a sua família, proteger várias coisas. Eu não vou entrar aqui no mérito se é verdade ou se é mentira. Eu estou entrando no mérito da lição, do aprendizado sobre isso. Então, é muito importante a gente ter pontualidade. Imagina se Noé atrasasse, não fosse pontual na construção da arca. Não ia existir a Arca de Noé, ela ia naufragar, porque ela não ia estar preparada, encher d'água e já era. Então, a gente precisa entender que o plano espiritual também não fica esperando a gente, eles são pontuais. Chico Xavier assumiu um compromisso de trabalhar para a espiritualidade, e nesse trabalho dele da espiritualidade, ele trabalhou de forma inigualável. Emmanuel chegou para ele e falou o seguinte: cara, se você quiser trabalhar comigo, você tem que cumprir 3 regras. Disciplina, disciplina, disciplina. O que ele quer dizer com isso? Seja pontual,
respeite o próximo, tá? O sol não nasce atrasado. O seu mentor espiritual não te inspira depois do problema. Ele antecipa, ele te inspira antes, tá? Ele está sempre ali. Então, um espírito de luz, um espírito iluminado, ele não vai ficar esperando você para passar a mensagem. Como já dizia Chico, né? O telefone toca de lá para cá. Então você tem que ser pontual, você tem que respeitar o próximo. Por exemplo, eu aqui em casa, junto com a minha esposa, a gente faz o Evangelho no Lar pontualmente há mais de 23 anos, é semanal, toda semana, tá? Então, meu conselho, pontualidade é importante. Segundo, diversidade. Olha, lembra que todos nós somos diferentes, mas a gente está no mesmo barco, a gente está nesse mesmo planeta Terra que está navegando nesse universo infinito espetacular. Já se perguntou por que a gente existe tanta diversidade? Olha para a natureza esplendorosa, com uma biodiversidade fantástica, incrível. Tá? Há mais de 2000 anos, Jesus falou assim, amai o próximo como a si mesmo. Ora, isso significa que você tem que ter o quê? 3 coisas, compaixão, solidariedade e empatia. Sem amor ao próximo, como é que fica? Tá? Então, tratar os outros de forma grosseira, de forma arrogante, só porque você nesse momento está em condições de melhor, seja financeira, seja qual for a condição, geralmente é financeira mesmo, há muito preconceito financeiro, né? Religioso, a homofobia, femicídio, racismo e por aí vai, e guerras atrás de guerras, né? Conflitos atrás de conflitos. Como é que a gente vai amar o próximo? Como é que a gente vai amar o próximo como a si mesmo, se a gente não gosta nem de si, a gente causa tanto mal para a gente, né, individualmente? E por que tantas pessoas então têm essa ideia fixa de um mundo sem diversidade? Olha que loucura, né? A gente já teve um monte de conflitos aí mundial, porque todo mundo tem que ser lourinho, branquinho, de olho azul, todo mundo morando numa casa bonitinha, com piscina, aí tem que ter o carrão, comendo bom e melhor. Mas se você não for desse padrão, se você não for branquinho, de olho azul, lourinho, você está fora. Você vai fazer o quê? Você vai limpar o banheiro, você vai arrumar a casa, você vai passar, você vai ser humilhado, você vai trabalhar com as piores coisas, uma escravidão absurda. E essas pessoas, elas arrogantes, que são vamos dizer assim, fora da realidade, tá? Elas se acham acima da média e elas não enxergam o óbvio que está à frente dela, que é a diversidade. A miscigenação das raças é que nos torna mais fortes, assim como a natureza, a evolução. Quanto mais a floresta for diversificada, mais abundante ela se torna. É só você olhar. Se você plantar só eucalipto, você tem uma floresta morta de eucalipto, mas quando você tem uma floresta criada pela natureza nativa, olha quantos pássaros, olha quantos animais, quantos insetos. Tá? Então, você precisa entender que a diversidade ela é muito importante. A floresta só existe porque ela tem essa diversidade, tá? Outra coisa, por que você acha que casamento entre irmãos que a nobreza antigamente fazia não deu certo? Por que você acha que aconteceu isso tudo? Tá na cara. As pessoas ficavam doentes. Por quê? Porque você fazia uma seleção não natural. E isso serve também para o teu trabalho, para a tua vida, para os teus investimentos financeiros. Se você não diversificar, você corre risco de perder tudo. Quantas e quantas pessoas passam por isso, tá? Então, exemplo não falta. Não importa o que você estiver fazendo, entenda uma coisa. Se tem unanimidade em tudo o que se diz e não é uma informação que veio de um irmão superior, de um espírito de luz, você pode botar um pé atrás, porque isso não vai dar certo, tá? A diversidade é a chave do sucesso da vida. A Arca de Noé tinha diversidade. A gente tinha diversos animais, tipos de animais lá dentro, todos os tipos, tá? Vamos para a terceira lição. Planejamento. Você tem planos para o futuro? Antever o futuro é estar preparado para qualquer coisa que chega. Então, se você não olha para o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, semanas, meses, depende da tua
teu planejamento, você não está preparado para o pior e isso pode dar ruim. Não estava chovendo quando Noé começou a fazer a arca. Ele recebeu o planejamento, recebeu a tarefa e executou sem problema nenhum. Não tem esse negócio que do nada, por acaso aconteceu, tá? Então toda a reencarnação ela é super planejada. Você decide aonde você quer ir, o que você quer fazer, por que você quer passar. Existem exceções que você não decide nada, existe, mas na maioria das vezes é assim. Você entende o mal que você fez e pede para reencarnar, você pede para reparar, e aí você vem com o véu do esquecimento para ver se está impresso realmente no teu espírito, lá no fundo da sua alma, o certo. Se tiver, você vai acertar. Então, todo mundo tem o livre-arbítrio para decidir o caminho que quer seguir. Você tem o livre-arbítrio agora, você vai seguir o que você quiser. Porém, a colheita disso sempre vai ser obrigatória porque ela é regida pelas leis universais, pelas leis divinas, pelos princípios divinos. Então, cada decisão tua vão surgir caminhos novos, caminhos que podem ser de espinhos ou podem ser de rosas. Se você tiver muito merecimento, aquele teu espinho, ele vai cada vez te machucar menos nessa reencarnação mesmo, tá? Mas isso é muito raro de acontecer porque a gente erra demais, a gente quando vê já fez a bobagem, tá? Então no estágio que a gente tá, existe aquela frase assim, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, mas no estágio que a gente tá, infelizmente, a gente sempre vai aprender pela dor, porque esse é um planeta de expiação e provas, então a gente vem aqui para passar por provas e as provas não são fáceis. Eu vejo muita gente falar bobagem do véu esquecimento, que não tinha que ter nada disso, que eu tinha que lembrar, e faz uma confusão, e fala um monte de besteira, só tá de olho na audiência. Vamos lá. Você já imaginou, se na encarnação que você está agora, o teu pai, a tua mãe, a tua mulher, teu marido, o teu filho, a tua filha, seja quem for, a pessoa que está lá, você convivendo todo dia, que você tratou com carinho, se não tivesse o véu de esquecimento, você pega teu filhinho, bebezinho, olha, nossa, ele me matou, ele me trucidou, ele fez um monte de mal para mim, ele me envenenou. Você acha que ia tratar essa criança como? Você entende por que tem o véu de esquecimento? A gente não está preparado para lembrar das atrocidades que fez. Imagina você lembrar que você matou a tua família toda, você trucidou todo mundo numa guerra e agora você está ali para reparar isso. Imagina como é que você vai olhar para as pessoas, você não vai se sentir bem. Imagina você lembrar que o teu marido te traiu numa outra encarnação, ele passou a perna para roubar a tua fortuna, te envenenou, te matou. Como é que você vai olhar para ele agora? Que amor que você vai ter? Qual seria a tua reação? Então, gente, o véu do esquecimento não é bobagem. O véu de esquecimento é uma bênção que Deus dá para você. Que sem isso, duvido que você não surtasse. Duvido que você ia aguentar. Tá? Então, não entra na minha cabeça ouvir gente falar, gente que tem muita audiência na internet, que espíritos de luz estão manipulando pessoas para reencarnar com véu de esquecimento. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma insanidade que não tem mais tamanho. Como é que espírito de luz manipula as pessoas? Como é que véu do esquecimento? Eu acabei de falar exemplo, tá? Então cuidado com o que essas pessoas estão falando. As pessoas falam um monte de bobagem, tá? Tipo, eles erram, mas não têm intenção porque eles não são negativos, aí eles manipulam, blá blá blá. Tá? Para mim é coisa sem sentido, não tem total sentido. Isso é erro de planejamento e espírito de luz não erra planejamento, tá? Tá tudo planejado, bonitinho, super organizado. Quem erra planejamento somos nós. Nós aceitamos um planejamento, temos o livre-arbítrio e erramos, pisamos na bola. Não jogue o nosso erro culpando a pessoa que não tem nada disso. Assuma a responsabilidade e não interessa, errou, beleza, legal. Respira a bola para cima, planeja, vê como é que você vai começar a arrumar agora. Jesus já falava, se reconcilia com teus inimigos agora.
Não deixa para depois, que lá no plano espiritual vai ser pior, tá? Oi, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou pedir uma ajuda a vocês. Tem uma instituição que eu ajudo desde 2015, 2016, mais ou menos assim. Ela pega crianças do Brasil inteiro e hospeda, essa instituição, ela hospeda essas crianças para fazer tratamento de câncer, e ela só vive 100% de doação. Então eu dou todo mês. Se você tiver alguma instituição, queira doar alguma coisa, fazer alguma campanha, ajude aqui essa instituição, é o Grupo Anjo Azul. Eu vou deixar aqui o vídeo institucional deles e vou deixar aqui no comentário também, quem quiser ajudar, todos os contatos, tá bom? É isso aí, vamos ajudar o próximo. Muita paz. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um, que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes. Vamos para a quarta lição, mentalidade. Se você está se sentindo aí uma pessoa velha, uma pessoa incapaz, está limitada, seja qual for a ideia que colocaram na tua cabeça, coloca uma coisa na cabeça, tá? Isso é uma conversa fiadinha, tá bom? Isso não tem nada a ver. Todos nós nascemos com habilidades ímpares. Nós temos habilidades maravilhosas, é só questão de mentalidade, é só questão de você acreditar em você. Veja só, exemplo não falta. Henri Nestlé inventou a farinha láctea aos 92 anos. John Pemberton inventou a Coca-Cola com 55 anos. A Harland Sander vendeu a primeira franquia do KFC aos 62 anos. Ray Kroc iniciou o fast food, o tal do McDonald's, aos 52 anos. Allan Kardec foi estudar o mundo dos espíritos e escreveu toda aquela literatura, os livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Méritos, por aí vai, Revista Espírita, a partir dos seus 48 anos. Gente, o espírito é eterno. A carcaça aqui, Marco Tanger, essa minha carcaça aqui, ela é finita, ela tem um tempo de vida na matéria, mas o espírito aqui dentro, ele é eterno. Por que eu não vou começar agora? Antes tarde do que nunca. Vai aprender. E começa aprendendo agora. Quando você for para o plano espiritual, você vai dar continuidade na vida. O que está lá em cima reflete aqui embaixo. É simples assim. Então, se você está recebendo a intuição, começa a estudar, começa a fazer o que você tem que fazer para o bem, não tem problema a idade que você está, vá lá e faça. Quando você for para o lado de lá, você vai dar continuidade. Você é eterno, tá? Simplesmente começa a fazer, não tem medo de errar, só erra quem tenta fazer. Entendeu? E essas pessoas que erram, que tentam fazer, são elas que vão ser as que vão receber o maior prêmio. Já imaginou, não é, com medo de fazer arca? Já imaginou Chico Xavier com medo de fazer o trabalho que ele fez? Então, claro que a gente vai sentir medo, claro que a gente vai sentir insegurança, claro que a gente vai ficar às vezes, será que eu estou certo, será que eu estou errado?
Mas vai lá, faz um planejamento direitinho, pede ajuda do alto, pede ajuda dos espíritos de luz, tá bom? Não esqueça disso, acredite em você, tá? Por falar nisso, de acreditar, a quinta lição, acredite em si. Não dê atenção à censura, continue o trabalho que for confiado. Tem muita gente que vai te censurar, que vai dizer mal, que vai falar que não vai dar certo, mas ela nunca tentou nada. Então você vai lá e faz, é sério, prova que você está certo, leve a sério. Foi assim que Noé fez, Noé não estava nem aí porque as pessoas falaram que ele era louco, maluco, e ele não estava nem aí, ele continuou o trabalho dele, a família dele ajudou ele. Tá? Então a gente vive num mundo de expiação em provas. Quem acreditou em Chico Xavier? Nas psicografias que ele fazia, nos livros, no trabalho dele, veio gente de tudo quanto é canto do mundo tentar desmenti-lo até hoje. Até hoje tentam isso e não conseguem. Vocês viram o filme dele? Olha o quanto ele sofreu desde pequeno na infância. E ele foi lá, ele acreditou em si. Ele sabia que estava certo. Isso é uma coisa sua. É de dentro da gente que a gente tem que ver. Então, se as pessoas começam a zombar de vocês, se as pessoas começam a não acreditar em vocês, não dê importância. Siga a sua verdade, siga o que está dentro de você, tá? Agora, eu acho engraçado que todo mundo fica falando essas coisas, mas na hora do aperto, né, já vai pedir socorro para quem? Ó, tem uma entrevista aí falando de tecnologia, você vai achar, Bill Gates foi zombado quando ele falou o que ia ser a internet, ninguém acreditou nele, olha aí a internet aí, tá? Então acredite no teu sonho, acredite no seu ideal, não dê ouvidos para ninguém, mas faça tudo seguindo os princípios divinos, tá? Faça tudo seguindo com ética, com compaixão, com solidariedade. Pense antes de fazer alguma coisa. Se fosse comigo, será que eu ia gostar? Tá? Eu não sei o que você está pensando sobre isso, mas eu sei o que eu acho, o que eu penso. Afinal, eu tenho mais de 35 anos trabalhando com tecnologia da informação. Existe uma coisa que eu fico sempre pensando, e eu sei qual é a resposta. Eu nunca precisei fazer um currículo, bater na porta e pedir emprego. 35 anos de carreira, trabalho tem mais do que isso, trabalho desde meus 18 anos, comecei como office boy, eu sempre fui convidado para o trabalho, ou fiz uma prova, eu passei. Nunca trabalhei em local diferente do que a iniciativa privada. Passei perrengue? Sim, eu, minha esposa, quantos perrengues a gente passou? Só a gente sabe. Afinal, a gente vive num planeta de expiação e provas. Quem não passa perrengue? Não tem essa. Todo mundo passa, todo mundo aqui. Uma hora vai cair, tomar um tombo e machucar o joelho e vai doer. Porém, nunca faltou nada. A gente sempre viveu com dignidade. Nunca, jamais faltou uma vírgula. Tudo veio pra gente com muito carinho, com muita bênção, tá? Então pense nisso. Vamos para a próxima lição. Capricho. Gente, tudo que você for fazer, você for botar a mão, faça com capricho. Imagina se Noé não caprichasse na arca. Na hora que vinha água, ia entrar água por dentro do barco, né? Ia quebrar o leme, porque a madeira era de má qualidade, a forma que ele fez. Então, gente, tudo tem que ser feito com muita qualidade. Não tem jeito, tá? O que eu estou dizendo aqui, que você deve fazer, deve ter tudo do bom e do melhor, mas cuidado com o teu ego, tá? Cuidado com quando você capricha, você dizer que você é melhor do que os outros, que está entregando com muito mais qualidade. Não, só faça com capricho e mostre para as pessoas. Agora, cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Aceite a forma que ela vai fazer, tá? Então, não é construir um barco com todo o capricho do mundo, mas aceitou a ajuda da família, de pessoas, para poder fazer um barco bonitinho. Ele não reclamou, ele só controlou a qualidade e não humilhou ninguém. Isso é muito importante na hora de uma liderança. Já dizia Chico Xavier, se tem muita louça para lavar, levanta a mão para o céu, dê graças a Deus porque tinha comida na mesa, tá? Então capricha, se for lavar a louça,
lava com a louça super caprichada, deixe ela brilhando, não reclame e agradeça. Afinal de contas, você tinha dinheiro para comprar comida e você teve quem fizesse a comida ou você mesmo fez a comida, tá? Então, capricho é muito importante, tá bom? Bom, voltando aqui, ó, eu vou dar uma pausa aqui, depois a gente vai falar da sétima lição em diante no próximo vídeo, senão ele fica muito longo, tá? Assiste quantas vezes você quiser, isso é muito importante, você entender essas lições, porque isso muda demais a tua vida para melhor, tá bom? A gente se vê por aí, muita paz.